proposta do programa de ensino integral, fazer com que os pais, alunos, responsáveis fiquem com todas as dúvidas sanadas e também para fazer com que todos entendam qual é a especificidade do Colégio William Rodrigues Rebuá. Sou a Dani Moschioni, estou na gestão há 12 anos nessa mesma escola, formada em letras, pedagogia e pós-graduada em psicologia clínica e institucional. Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber e deixar claro como que funciona a estrutura de colaborativos da escola, né? Então, nós temos o grupo de gestor, que é coordenador, COI e o PCG, né? O coordenador geral. Nós temos os coordenadores, que são os coordenadores de área, que são divididas em linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e também ciências humanas. A gente tem o grupo de professor, que são todos especialistas e estão há mais de 6 anos em sala de aula, né? Tem uma experiência aí ok, bem legal. E temos os colaboradores também, que fazem parte da nossa escola, que não são nem mais nem menos importantes que a turma da limpeza, a turma da cozinha, a cantina, né? Nós temos o pessoal do administrativo, que são os agentes de organização escolar, que são as pessoas que nos dão todos os apoios aí no fora da câmera, né? Pessoas com uma vasta experiência e também há mais de 6 anos aqui no Rebuá. E temos toda a parte pedagógica, que é voltada especificamente ao ensino-aprendizagem do nosso aluno. Explicando um pouquinho da gestão pedagógica da escola, a gente tem aí um quadro, né, que é diretor, que ele vem abaixo do diretor, que eu não entendo isso como abaixo, mas a gente, falando de alinhamentos verticais e horizontais, a gente tem o diretor, o vice, o coordenador geral, que vem nessa linhagem aí de fazer a junção do pedagógico administrativo para se tornar apenas uma unidade, para se tornar uma unidade, né? Depois nós temos os coordenadores, junto com os professores, que como acontece esse alinhamento? Nós temos o horizontal, que é de professor para professor, né? Nós temos o vertical, que aí o PCA conversa com o PCG, que conversa com o vice-diretor e com o diretor. Então, antes de mais nada, eu preciso deixar muito claro que tudo isso faz parte de uma situação de gestão democrática, onde os alunos são ouvidos, os professores, colaboradores e todo aquele quadro que foi apresentado atrás tem uma participação de fala e uma escuta significativa. A gente precisa ter muito claro a quem a gente vai questionar, a quem a gente pode recorrer. Então, a gente vai ficar especificado também aqui quais são as atribuições de cada qual, deixando aí bem enfatizado que não significa que um não colabore em situações com a corresponsabilidade, mas cada um tem a sua função e executa de acordo, porque a gente tem um entendimento que quando um faz demais, o outro faz de menos. Então, deixando tudo divididinho, cada um no seu quadrado, a escola funciona com todos os pertencentes, né? Então, a função do diretor é basicamente, mas não menos difícil, complicada ou complexa, que é o monitoramento tanto da parte administrativa quanto pedagógica. Então, a gente faz a parte do funcional, né, da vida do professor, a gente faz as documentações dos colaboradores, a gente cuida dos pagamentos, a gente cuida da documentação do pedagógico também, que é o monitoramento das ações. Então, nós temos reuniões de alinhamento semanais para saber tudo que está envolvendo a escola. Então, o diretor ele tem uma visão macro de todos os acontecimentos administrativos e pedagógicos da unidade escolar. E também ele tem como função o acompanhamento da Secretaria de Educação e assim ter as formas de alimentar a sede, que é a Secretaria Escolar Digital. Já o COI, que é o antigo vice-diretor, ele tem algumas funções mais específicas. Além da substituição e apoio ao diretor, ele faz a mediação de conflitos, ele tem a responsabilidade de organizar e planejar as aulas de projeto de vida junto com o professor que recebe essas aulas para lecionar. Ele tem o planejamento do Varal dos Sonhos, ele que elabora o acolhimento inicial e os posteriores também, se houver a necessidade, e também faz
o monitoramento da tutoria, que é já um caso atípico da Escola de Ensino Integral. A nossa PCG, que é a Denise, né? Esqueci de dizer, a nossa vice-diretora chama Edna Montalvão. Aí a Denise Monteiro, ela tem as atribuições mais voltadas ao pedagógico. Não que ela não participe do administrativo, porque para algumas tomadas de decisões é importante ter os dois eixos muito interligados, né? Então, a Denise cuida da parte pedagógica, que é a formação de professores, a formação dos PCAs, a apresentação de boas práticas, as reuniões de alinhamento, os casos de sala de aula com a aprendizagem dos alunos, a separação por níveis de proficiências. Ela faz a leitura de como está o nosso aluno ano a ano para identificar aí qual é o processo evolutivo que ele teve. Então, assim, é uma parte bem ampla, porém restrita ao pedagógico. Temos também aí a Fernanda, né, que é a nossa GOI, que é a gerente de organização escolar, que tem toda uma equipe trabalhando junto para todas as movimentações administrativas. Então, tudo que diz respeito a documentações parte para que a Fernanda execute, alimente a sede, participe das formações via diretoria de ensino e assim construir com a equipe dela qual é o melhor movimento, né? Bom, e aí, tudo isso acontecendo, o que o aluno faz? Qual é a parte que o aluno aparece? Qual é a função do aluno? Porque estamos falando em comunidade. Se todo mundo tem a sua função, o aluno tem a dele também. Qual que é essa função? A dedicação. Então ele vai ficar o tempo todo voltado no caderno, fazendo atividades teóricas e vai... já fica na escola por 9 horas aí estudando, ainda vai chegar em casa e vai ter um outro momento de estudo. A gente entende que a educação integral, ela não finaliza às 4h30 da tarde, que é o horário que a escola bate o sinal. A educação integral, ela vem para permear toda a vida do aluno. Então, ele participa das aulas da escola, teóricas, ele participa das aulas práticas, ele executa muitas coisas aqui na Escola de Ensino Integral, e partindo daí, uma vez que ele está com todas essas situações sendo aplicadas com dedicação, com empenho, ele consegue levar isso para a sua vida e o mundo afora. Então, o que ele faz, né? Ele, conosco, aprende ou desenvolve o planejamento para o seu futuro, ele se dedica ao seu desenvolvimento, né? Porque a gente costuma dizer que não existe um aluno mediano, né? Isso é o que a gente já tem. A gente quer da média para cima, no sentido de socioemocional. Não estou dizendo que aqui os alunos são todos nota 10 e que são maravilhosos na situação de estudos. Mas existe sim um diferencial gigantesco no aluno que chega aqui pra gente no primeiro ano do ensino médio e quando ele se forma ao terceiro ano. As habilidades socioemocionais são muito trabalhadas e isso cria um vínculo muito positivo. Temos alunos aí que já estão trabalhando conosco de uma forma voluntária aí, há mais de 5 anos, por conta desse vínculo bem positivo que a gente cria, né? O aluno precisa, sim, nos ajudar a cuidar do patrimônio público, porque aqui é uma escola que tem muito recurso e que é proporcionado pensando no aluno. E aí, por conta disso, ele precisa nos ajudar, né? Então, nós temos os armários. Se ele faz de uma forma, usa, né, o armário de uma forma para depredar, o outro não tem como utilizar. Então, eu costumo dizer que tudo que tem aqui é do governo do estado de São Paulo para uso do professor e do aluno. Então, a gente usa, porém cuida. E essa também é uma das missões do aluno. Mais para frente, a gente vai falar aí de os diferenciais que a escola proporciona aí para ter um aluno bem pertencente. E nós temos também as participações com entusiasmo, a proatividade. Então, assim, são colocados ao discente, ao aluno, várias situações em que ele pode se mostrar.
Então, ele é convidado a várias coisas, ele é convocado a algumas outras coisas que vocês vão ouvir aí no decorrer da apresentação. Mas o importante tudo é feito por adesão. Porque é entendido aqui pela nossa unidade escolar que a partir do momento que a gente adere a alguma coisa, a gente foca para que dê certo. Então, nada aqui é obrigatório, entre aspas, né? Nada é obrigatório, porém tudo é muito prazeroso e tudo tem um porquê de desenvolvimento. Então, assim, uma mini ação de arrumar a sala de aula tem todo um contexto aí por trás para que desenvolva no aluno esse senso de responsabilidade e de compartilhar o ambiente, tudo é voltado à proatividade do jovem, né? E isso faz parte e é permeado pelo PDCA, que é o planejar, desenvolver, executar e avaliar. Então a gente propõe aí um projeto, o aluno tem que pensar nesse projeto, criar as ações, né, desenvolver esse projeto, executar o projeto e ali ele não pode deixar de finalizar com a avaliação. Então, todos os movimentos que aqui acontecem têm o momento da avaliação. Então, é bem importante que os pais saibam o que é avaliar, por que avaliar, como avaliar, porque eles também são convidados a nos dar esse feedback, porque a gente nunca é tão bom que a gente não possa melhorar a cada dia. Então, é importante aos pais, é importante aos alunos, participem das avaliações com críticas construtivas, com algumas coisas, porque o elogio também é bom, a crítica é boa, constrói, e esse movimento é muito importante. Então, então, o que a escola também oferece, né? Além de aula pela aula pelo conteúdo, aula por qualquer situação. A escola tem um planejamento muito rigoroso, né? A gente começa a desenvolver o planejamento do ano seguinte em junho do ano anterior. Então, assim, a gente tem toda uma gama de reuniões aí de alinhamento para a gente saber o que a gente vai fazer com o nosso aluno. A gente faz o diagnóstico de saída, que a gente testa aí os nossos alunos de primeiro e segundo ano para a gente já saber quais são os alunos que a gente recebe aí para o próximo ano. Então, a gente faz a formação dos professores, a gente faz a formação de colaboradores. Então, o professor é convidado aí a participar de várias formações externas e, além do mais, ele ainda tem a obrigatoriedade de participar das formações aplicadas pela Secretaria de Educação. Isso é um ponto-chave do professor, do gestor, né? Não é só aqui na escola de ensino integral, não é só o aluno que estuda, muito pelo contrário, o nosso conhecimento é construído no conjunto. Então, temos aí uma função que é muito prezada, né, pra gente, que a gente faz questão de deixar muito claro, que é a parte democrática, né? Que a democracia, ela não é de toda transparente, se assim eu posso dizer. O que eu preciso? Para eu opinar, eu preciso conhecer. Então, o que a gente faz? A gente faz esse movimento de que o aluno saiba sobre o que ele vai opinar, vá buscar mais conhecimento, traga para os demais e aí sim a gente desenvolve aí a situação democrática que é de escolha, de convencimento. E fazemos toda a organização escolar, né? A escola, para ela funcionar, ela requer de um movimento gigantesco, né? A promoção aí desse vídeo é uma das formas de a gente proporcionar aí e organizar a unidade escolar, é fazer com que todos saibam, na mesma linguagem, do que acontece dentro da instituição. E especificamente Reboá, o que ele oferece, o que ele tem, né? Até então eu falei da cultura do programa de ensino integral. Agora eu posso apresentar através dessa tela para vocês o que o Reboá tem. Então ele tem espaços de jardim
para que o aluno socialize, para que o aluno se sinta confortável, para que o aluno se sinta acolhido. Ele tem parcerias externas, onde os alunos saem para o conhecimento de mundo, né, com ênfase aí no mercado de trabalho ou na excelência acadêmica. A gente tem a quadra coberta para que o aluno desenvolva a parte esportiva, né, psicomotora também. A gente tem a quadra aberta, a gente tem agora uma quadra de areia, onde o aluno pode jogar, e todos esses espaços ficam abertos para que o aluno faça uso disso no horário do almoço, no horário do intervalo. É do aluno, volto a dizer. Então, por isso, também quero enfatizar a parte do cuidado com os espaços que são criados, né? Nós temos aí um jardim que proporciona para o aluno um momento de leitura. Se ele quiser sozinho é legal, se ele quiser compartilhar também é muito legal. As mesinhas de piquenique, nós temos nets, tablets para que o aluno faça uso. A gente tem a sala de tecnologia, que se o aluno precisa desenvolver um trabalho, ele pode utilizar na hora do almoço, ele pode utilizar no pós-horário, desde que seja algo agendado, porque a gente precisa ter esse controle de entrada e saída de aluno para deixar o pai mais tranquilo. Nós temos os centros de estudo de línguas, que é o CEL. Aí nós temos aí também o centro de línguas, que atende a rede estadual por inteira, com cursos gratuitos de francês, alemão, espanhol, e que os alunos do Reboa podem participar. Aliás, a gente faz um apelo para que eles devam, né? Porque uma segunda língua aí é prioridade hoje em dia, né? É primordial. Temos a nossa cantina, temos um anfiteatro, porque acreditamos muito nas expressões artísticas. Nós temos parceria com algumas instituições, faculdades aí, que traz para o aluno aí o conhecimento para que o repertório dele seja ampliado. Nós temos o Facebook da escola, que serve como um canal aí com a família, com o aluno, e até mesmo faz com que as boas práticas sejam postadas, né, e revistas. E vistas e revistas, e ali também a gente faz aquela avaliação que eu falei com vocês inicialmente. Temos a Agenda Edu, que é uma agenda digital, onde o pai, o aluno e a escola ficam nesse elo de comunicação online. Então, o pai faz o cadastro dessa agenda, eu vou explicar mais pra frente como que a gente vai fazer. O pai faz o cadastro e esse pai e a escola ficam num acesso imediato e online. Temos aí laboratórios montados, tanto seco quanto molhado. Os alunos têm aula de laboratório durante toda a semana, durante todo o semestre, né? Temos armários que a gente empresta para os alunos para que eles não façam um movimento de muitos materiais, de ficar com mochila aí no ponto, e eles podem guardar como empréstimo, né? Eles podem guardar nesse espaço toda a sua movimentação de materiais. E temos aí salas de aulas com lousa digital, com caixas de som, televisor, internet. Temos a internet para o aluno no espaço geral da escola, temos a internet para o professor, para que ele dê aulas com metodologias inovadoras, para que ele desperte aí no aluno o interesse, e também que se autodesperte, né? Porque é muito gostoso quando a gente vai proporcionar uma aula que a gente está contente com tudo aquilo, com todo aquele recurso que a gente tem. Então, o Reboa é composto por mais ou menos isso aí. Mas nada funcionaria se nós não tivéssemos o nosso contrato, né? Se a gente, para viver em sociedade, até mesmo para viver na nossa própria casa, quando tem mais de uma pessoa, já vira uma comunidade, uma sociedade, para a gente viver nisso, a gente precisa dos nossos contratos. Porque o que, para mim, é aceitável para o outro, não, pode não ser. Então, a gente precisa criar essa ligação, né, para que a gente consiga, desde já, instituir no aluno que o fato de viver em comunidade é o fato de ceder ou de se colocar. Então, são as duas situações que a gente precisa desenvolver, e a gente já começa desde já. Então, nós temos horários estipulados para entrada e saída de aluno,
Então, o aluno chegou atrasado uma vez ou outra, tudo bem, é considerado, mas a gente faz as anotações e os pais serão comunicados. Se isso fizer parte de uma rotina do cara, a gente vai ter que chamar o responsável e a gente vai pensar numa nova estrutura. Porque os alunos que aqui estão matriculados, matricularam-se para estudar de ensino integral das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, e esse horário ele é respeitado pela escola, ele é respeitado pelo professor e ele tem que ser respeitado tanto pelo aluno quanto pelo pai dele, né, ou responsável. O uso do uniforme é o que mexe bastante com a gente, porque assim, existe uma legislação que diz que nós não podemos criar a obrigatoriedade do uso do uniforme, então a gente pede aí a título de colaboração, a gente precisa que os pais nos ajudem a fazer a escola se tornar um ambiente único no sentido de atender tanto o aluno A quanto o aluno B e C. Então a gente entende o uniforme como uma fonte de segurança, que o aluno, ao ser visto com o uniforme na rua, as pessoas já sabem que fazem parte da comunidade Reboá, né? A maioria dos adolescentes saem sem lenço, sem documento, mas se está com o uniforme com o logo e acontece qualquer eventualidade, qualquer acidente, qualquer situação, as pessoas sabem para onde encaminhá-lo, né? Ou leva para pronto-socorro, socorre, mas está com o logo, eles ligam aqui para a gente e a gente vai para lá para atender esse aluno. Ou a ronda escolar está passando e o aluno deu 8 horas, o aluno está na rua, a ronda sabe que o horário dele de entrada é 7h30, cata esse cara e traz aqui pra gente. Então, é um conforto que a família tem, fora o desgaste de roupas, né? Porque se você tem um uniforme, você tem 2 calças e 3 camisetas, vamos colocar dessa forma, você não precisa ficar o tempo todo num desfile de moda e nem ficar nessa competição de quem usa roupa mais, roupa menos, e nem nenhuma situação aí de constrangimento para com os alunos. Então, é uma situação de parceria da família, essa obrigatoriedade aí do uniforme. Os alunos que não têm condição de comprar o uniforme, não tem problema, porque a gente faz também uma ação social, onde o aluno de 3º ano que se sente à vontade, ao sair da escola, ele deixa o uniforme dele como forma de doação. Então, a gente consegue atender aí os alunos que vierem aí conversar conosco para a gente distribuir. Óbvio que de uma forma muito consciente, né? A gente não tem para doar para todo mundo, de uma forma muito consciente, mas está bem tranquilo para a gente conseguir atender e fazer dessa escola uma escola muito organizada e padronizada. Não digo que todos os alunos precisam ser iguais, mas os alunos precisam ter a mesma oportunidade, né? A documentação, nada é novidade para vocês pais, né, de trazerem aqui para a gente. O que acrescentou é a carteirinha de vacinação, que é obrigatório, mas a gente pode sim, lembra que eu falei da Fernanda, que cuida da parte burocrática, das documentações, a Fernanda pode auxiliar vocês e a gente pode conversar e a gente vai vendo qual a melhor forma. O que não pode, chegar ao 3º ano do ensino médio e não ter a documentação obrigatória no prontuário do aluno, que aí a gente não consegue emitir as declarações de conclusão, a gente não consegue emitir o histórico escolar, e é impressionante, arrumou um trabalho, eles querem aí a certificação, entrou na faculdade, eles querem a certificação, e aí fica muito complicado pra gente deixar isso para muito em cima da hora. Então, pais, responsáveis e alunos, vocês já são bem grandinhos, já podem cuidar dessa parte também. Tragam as documentações necessárias para o seu prontuário. Agenda, eu já falei com vocês, é importante que vocês façam o cadastro. Nós emitimos as mensagens tanto para o pai, somente, ou somente para o filho, ou para a família em si. Então, tem uma novidade aí na escola, vou aqui exemplificar de uma forma bem boba. Acabou a energia da escola e a gente precisa liberar o aluno. A gente não tem autorização dos pais para esse tipo de liberação. E a gente zela pela segurança do filho de vocês, a gente zela pelo aluno. Então, pela agenda, como é uma situação de comunicação direta, o pai coloca lá, eu libero o meu filho fulano de tal para vir embora. O meu filho fulano de tal tem dentista, precisa ir para uma consulta. O meu filho, esse é o nosso canal de comunicação.
Aí alguns perguntam assim, mas por que não pelo telefone? Porque o telefone, qualquer mãe pode ser mãe e não uma mãe cadastrada. Pelo telefone, qualquer pai pode ser pai e não um pai cadastrado. E a gente não cria um vínculo documental. Então aí chega aqui e fala assim, eu não liberei meu filho nunca. Fala, não, mas você ligou, então prova. Como a gente tem esse documento? Então o telefone da escola, ele existe? Existe. Ele funciona? Funciona. Mas não como uma documentação, não como um registro aí do nosso diálogo, das nossas parcerias, dos nossos combinados, né? E o material escolar, ele é entregue ao aluno no início do ano, mas existem aqui vários projetos, graças a Deus a cultura da nossa escola é uma escola muito ativa, é uma escola muito viva, então pode sim acontecer a situação de um aluno precisar trazer aí um papel, trazer uma cartolina, trazer uma cola quente, fazer uma fantasia, porque eles são muito criativos, muito mais do que a gente imagina. Então, existe sim a necessidade de que o aluno traga, porém, ele vai ser comunicado antecipadamente. Então, pais, por favor, não pensem que o aluno, ao avisar vocês no domingo à noite, que segunda ele tem que trazer determinado material, que ele foi comunicado nesse mesmo domingo. Ele sempre é comunicado antecipadamente. E, sempre que possível, a gente também vai enviar via agenda, né? Na Agenda Edu, a gente vai colocar ali os dias que os projetos vão acontecer. Vocês estão todos convidados e podem fazer aí o uso do espaço escolar, tanto quanto o filho de vocês. Merenda, nós temos aí alguns preconceitos, né? E que eles precisam ser quebrados. Os alunos que estão chegando precisam dar a oportunidade de conhecer como funciona a nossa merenda. Temos as tias aqui trabalhando com muito amor, temos uma comida temperada gostosa, temos uma diversidade de frutas e legumes. Ela é colocada nos balcões térmicos para fazer com que o aluno já comece com essa interação aí com o mundo real, que é um self-service, se colocar num bandejão aí da faculdade, se colocar em qualquer situação. Então, é importante que o aluno pelo menos experimente. Existem as restrições alimentares, mas agora a gente já faz separado. Então, o vegano, vegetariano já pode ficar com a carne dele separadinha. Sempre tem um legume, uma verdura, sempre tem uma fruta, tem um arroz e feijão. Então, assim, hoje é um dia que ele não come uma carne suína, não tem problema, mas tem outras coisas que ele pode aí substituir. Então, é importante que vocês, alunos, provem, é importante que os pais enfatizem a necessidade dessa experimentação, tá? O celular, ele não pode ser tratado mais como um utensílio, né? Ele já faz parte da vestimenta, não só do adolescente, mas da nossa também. Então, desde que com o uso consciente, o aluno pode estar com o celular dentro da escola. Aliás, é até mais seguro, vocês pais se sentem mais confortáveis de ter esse acesso rápido, mas nada impede de ligar na secretaria da escola, perguntar do seu filho, ou de mandar na agenda que a gente faz aí o retorno, a gente dá aí o retorno imediato. Até mais ou menos umas 9 horas da manhã, a gente já comunicou via agenda todas as faltas exorbitantes aí que os filhos de vocês têm, tá? Pra gente ter esse controle e fazer com que o adolescente perceba que ele está sendo acompanhado. Isso não é monitorado, é acompanhado. Ele precisa se sentir importante, tanto para vocês, pais, quanto para nós, escola. Então, esse é o movimento que a gente conseguiu construir aí. E o kit de higiene, que é importante que o aluno tenha, e ele vai guardar lá naquele armário dele. Então, né, um desodorante, a escova de dente, pasta de dente, isso é um utensílio básico. Então, é importante que vocês mandem para o filho de vocês. Só tenham um pedido. Se possível, não mandar o desodorante aerosol. Porque são 40 alunos por sala. Imagine todos os alunos passando desodorante, né, que é aquele retorno à educação física. Então, o negócio fica feio na sala de aula. Se não tem outro, não tem problema. Não é por isso que o aluno vai ficar fedido. Mas, se puder comprar roll-on, para nós facilita. E deixar claro ao seu filho que existem algumas coisas que eles não podem ser compartilhadas, né? Porque nós temos compartilhamento de desodorantes roll-on aqui em determinados tempos. A intimidade do adolescente, eles passam a fazer parte de um corpo só. E a gente tem que aí já criar
as situações higiênicas de todos aqui dentro, né? E os remedinhos. Já sabe que tem uma enxaqueca, que tem dores de cabeça, que tem cólicas menstruais, já fica guardadinho no seu armário um kitzinho para medicamentos, porque a escola não pode medicar. Isso também é legislação, a gente não pode medicar o filho de vocês. Nem que vocês coloquem na agenda, por favor, dá um Tilenol pro meu filho. Não posso, porque eu não tenho Tilenol. E mesmo que eu tivesse, eu não me sinto segura, porque eu não sou médica. Eu sou educadora. Então, o filho de vocês tem lá o kit deles, que já são grandinhos, e sabe aí qual é o momento certo. No momento da nossa apresentação presencial, esse é o momento que eu pergunto para vocês se existe alguma coisa que vocês possam acrescentar, queiram acrescentar, ou que ficou de dúvida. Mas, como aqui é algo que vai ficar somente para registro, é importante que vocês procurem-nos para sugestões e para qualquer dúvida que venha a aparecer por aí, tá bom? E aí, o que é igual da escola regular para as demais escolas ou da escola de ensino integral para outras escolas? A base de conhecimento. Então, são arte, educação física, português, inglês, filosofia, que é a base comum, a base nacional comum, que é estipulada pela Secretaria de Educação Estadual. E aí nós temos também um itinerário formativo, que é uma outra modalidade de aula que funciona também para os alunos de segundos e terceiros anos por escolha do aluno. Então, em cada ato de rematrícula, o aluno entra lá na Secretaria Digital, faz a sua rematrícula e ali ele já escolhe qual é o itinerário que ele quer participar. Existe a possibilidade desse trânsito de itinerário, mas o trânsito acontece somente semestralmente de escolas distintas e ele acontece anualmente na própria escola. Não são todos os itinerários que são não são todos os itinerários que a escola apresenta, que a escola tem. Os itinerários são escolhidos através da demanda que a gente faz aí de pesquisa com os alunos ano a ano. Então, assim, a gente dá continuidade dos que já existem e os que vão terminando, a gente pode abrir novas turmas para esse itinerário ou não. Terá, sim, um vídeo explicando somente sobre os itinerários formativos. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, o aluno tem a oportunidade da escolha, o aluno tem a oportunidade de se fazer presente. O que acontece a maioria das vezes? Deixa-se tudo para a última hora e aí a hora que ele vai escolher o itinerário que ele precisa ou quer participar, já não tem mais vaga. Só que isso não é nada de surpresa para nós adultos, né? Esse é o mundo adulto. Quando a gente chega depois, a gente fica com o que sobra. Então, é importante que os filhos de vocês sejam orientados, tanto na escola quanto na casa de vocês, que tem que fazer, já faça. Não vamos procrastinar as escolhas. A escolha que você faz à frente, você passa um para trás, tá bom? É muito importante. E aí, o que a escola de ensino integral, o que o programa traz aí de diferente? A gente traz, né, as aulas de projeto de vida, que elas acontecem 2 vezes por semana, é de responsabilidade do COI, vice-diretor, junto com o professor. Existe um planejamento de aulas, existe uma estratégia a ser desenvolvida, existe muito linear o que acontece nessas aulas de projeto de vida. Nos primeiros anos, desenvolve-se a busca da identidade, desenvolve-se o pertencimento do eu, desenvolve-se o indivíduo, né, fazendo com que os alunos percebam o que eles estão fazendo nesse mundo, se eles ainda não tiverem essa noção. Segundo ano, a gente já parte do princípio do foco, da meta. Então, ali ele já vai começar a ampliar o repertório dele nas situações tanto acadêmica quanto profissional.
porque a gente quer quebrar aquela situação que nós tínhamos há tempos, de que filho de professor era, filho de farmacêutico era, porque era uma situação muito limitada de conhecimento. Hoje as profissões são gigantescas, o leque é extraordinário. Então, nessas aulas de projeto de vida, também é desenvolvido aí uma ampliação de repertório do aluno. E para os terceiros anos, a gente foca bastante no mercado do trabalho e na excelência acadêmica. Ai, Dani, mas eu não tenho a intenção de fazer uma faculdade, não busco aí uma excelência e uma continuidade no estudo. Você tem esse direito, mas você não pode perder o direito de conhecer o que existe. Então, as aulas de projeto de vida são aulas sérias, planejadas, numa forma linear, para que o aluno esteja pronto ao terminar o ensino médio, pronto para uma escolha. Não para uma escolha definitiva, mas pronto para uma escolha. As eletivas são disciplinas diferenciadas que os professores precisam colocar a prática, a teoria na prática. Então, os professores desenvolvem semestralmente essa eletiva e ele também faz com que tudo seja permeado aí pela ruptura de que eu não sei para que eu aprendo a matemática, eu não sei para que eu aprendo português, ciências, inglês. Eu aprendo tudo, não só disciplinas, não só conteúdos, nesse momento das eletivas, quando eu ponho aí a minha mão na massa. O clube juvenil, que são momentos semanais também, onde o aluno fala diretamente com o aluno. Os professores todos recuam, vão para uma formação em horário de reunião de formação de ATPCG, né? E os alunos são os protagonistas total aí da escola. Eles se subdividem, eles proporcionam aulas para eles mesmos, e aí a cada ano a gente faz aí a adesão ao clube, a gente faz a instrução do clube, quem vai ser o presidente de clube, que também terá um vídeo falando só sobre esse tema, porque ele é gigantesco, mas o principal é que a família entenda que se o aluno falar, hoje eu vou mais tarde porque tem clube só tem o nome de clube. Ele não tem essa situação só recreativa, ela tem uma situação lúdica, recreativa, porém com um ganho extraordinário de amadurecimento socioemocional. O trabalho em equipe, a valorização do outro, o ouvir o outro, o recuar quando erra, o acerto, o erro, a avaliação disso, o planejamento disso. Então é muito importante, porque aí quando chegar lá no mercado de trabalho, a gente já tem esse aluno aí bem desenvolvido, numa situação bem autônoma, bem solidária e bem competente. As aulas de orientações de estudo, elas acontecem semanalmente também, e também podem acontecer em momentos específicos que a gente coloca lá nas nossas redes sociais, que a gente coloca na agenda, que vai acontecer a semana de OE, a semana de orientações de estudos. Porque uma vez que a parte administrativa senta com a pedagógica e juntos definem que o aluno está com uma defasagem significativa e que não é um aluno, é uma comunidade, é um montante, para-se, reestrutura-se e aí a gente vai mais uma vez nivelar, que aí eu já entro na história do nivelamento que acontece aí nas escolas de ensino integral com a semana da SEI, que é a semana de estudos intensivos, que a gente faz o nivelamento do aluno por nível de proficiência. Então, pode ser que hoje o seu aluno está assistindo uma aula com o professor Danilo, junto com a aluna Nereide. Amanhã ele vem para assistir a aula da aluna, junto com a aluna Daniele e com outro professor. Então, a gente pega o aluno individualmente, faz essa leitura de como ele de qual é a parte da aprendizagem dele, e partindo daí a gente estrutura aí uma semana de orientação de estudos, uma semana de nivelamento, ou qualquer denominação que a gente veja aí com o aluno que ele acha agradável, né? E tudo isso acontece volto aí, que a gente já tinha falado sobre as avaliações, né? A gente termina qualquer projeto, faz a avaliação disso, e essa avaliação, ela requer de que o outro também participe. Então, a gente cria aí o momento das culminâncias, que é a finalização de cada projeto.
pasmem, vocês podem pensar que os filhos de vocês hoje dizem assim, ó, eu não quero que você vá para assistir a minha apresentação. Mas há 12 anos sentada nessa cadeira aqui do lado do inverso de vocês, pais, eu digo que o pai que é participativo, o pai que é presente, o pai que faz questão de estar aqui nessas culminâncias, ele tem aí como não sei se eu posso dizer, mas como uma troca, como uma devolutiva, um filho bem melhor, um adolescente muito respaldado. Porque, volto a dizer, o importante não é a gente monitorar, o importante é o aluno sentir, é o adolescente sentir que ele é acolhido, que ele é participado, que ele é pertencente. E aí, então, eu peço para que vocês, pais, alunos, entendam isso como prioridade, é fazer aí o movimento da adesão da Agenda Edu. É muito fácil, é muito simples e ele pode ser acessado tanto pelo computador quanto pelo celular, por e-mail, com tablet, da forma que vocês acharem pertinente e bom. O que não pode é deixar de estar cadastrado, porque é importante esse vínculo, é importante esse elo, né? É necessário, é seguro e faz com que a escola esteja aí numa relação muito participativa com a família do adolescente e do adolescente também, né? Então, segue aí uma outra tela com os dados que a gente precisa que vocês mandem para a escola. Nada muito gritante, a gente precisa de nome do aluno, a série e o RA dele, que ele sabe de cor e salteado, e do pai a gente precisa de um e-mail, a gente precisa do nome completo, um telefone para contato e principalmente em qual grau ele vai responder. Então a gente coloca ali se é o pai, se é o padrasto, se é um responsável legal, se é o avô, se é a avó, porque ali a gente também, de acordo com o que a gente faz de análise do indivíduo, a gente já sabe a quem que a gente pode mandar aquele recado. Então vamos supor, eu já estou mandando o recado para a mãe do Danilo por 3 vezes que o Danilo chegou atrasado e ela não me responde. Então agora eu vou passar para um outro patamar, vou mandar para o pai do Danilo. Ou vou mandar para o avô do Danilo. Então eu vou mandar, já mandei para o Danilo e para a avó. Agora eu vou sair da avó. Ela tem a guarda, mas é uma guarda combinada, não é nada legalizada. Então eu vou falar com a mãe, com os pais, com o responsável. Então é um elo aí bem, bem tranquilo e bom de a gente ter. Nós temos aí a página do Facebook, que é uma página fechada, já para evitar, né, as fake news. É uma página onde as pessoas podem perguntar, embaixo de cada postagem vocês podem comentar, mas vocês pais, vocês alunos, só postam com a autorização do administrador, justamente para não criar essa situação de informações errôneas e de informações que geram aí algum tipo de manifestação inadequada, tá bom? Mas nada impede de vocês terem outras opiniões. Como eu disse, a escola tem uma função democrática de escuta, então vocês podem comentar nos posts e também podem fazer aí via agenda ou via e-mail as sugestões ou pessoalmente, porque aqui nós estamos sempre à disposição e com as portas abertas. Esse é o Instagram da escola, que faz parte da vida desses adolescentes. Eles postam o tempo todo, todas as boas práticas são ali evidenciadas, tudo que está acontecendo na escola é ali evidenciado. Então, se a gente tem um projeto diferente, a gente coloca lá. Se a gente vai ter uma situação diferente, um dia de avaliações externas, um dia de culminância da eletiva X, no Instagram você terá esse controle. E até mesmo para você perguntar para o seu filho, por que você não está participando de nada disso? Isso é um indicador. É um indicador para que a gente converse, para que a gente tente atender o seu filho na individualidade. Olha, eu vi aí que teve uma semana de semanas de estudos intensivos, eu não te vi aí comentando sobre isso. O que é isso? O que está acontecendo? Por que você não está participando? Né? Porque assim, antes de eu apontar o dedo para o outro, eu tenho que saber o que está acontecendo dentro da minha casa. Então, antes de eu dizer que a escola não funciona, antes de eu dizer que o professor não está dando aula, ou de eu aceitar essa queixa do meu filho, eu preciso saber qual é a parte do meu filho que está sendo desenvolvida, que está sendo desenrolada.
né? Aqui as coisas são muito separadinhas para que os responsáveis, para que os pais, para que os funcionários, colaboradores saibam a que ponto eles podem chegar, a quem eles podem cobrar, como que eles vão desenvolver isso. A mediação de todos os conflitos são sanadas. Até agora a gente conseguiu aí dar conta de todos os adolescentes aí nessa dúvida, nesses questionamentos com os hormônios aflorados, né? E temos o site da escola, que ali você vai encontrar toda a caracterização da escola, todas as notas da escola via avaliação externa, todas as aulas que geraram aí uma situação de boa prática, todos os movimentos da escola, todas as prestações de contas, inclusive esse vídeo que você está vendo agora. Então, o site é uma situação mais abrangente, é algo maior. A gente coloca tudo que diz respeito à parte pedagógica e institucional. Então, é importante que vocês deem uma olhadinha de vez em quando, tá? Segue aí também o telefone da secretaria, voltando a dizer que é para um uso rápido de informativo ou de qualquer situação. A gente não consegue fazer as liberações ou sem o documento, sem o registro, tá? Então, assim, você marcou o médico, conseguiu um encaixe para o médico do seu filho agora. Liga, a gente já vai chamar o seu filho na sala de aula, ele já vai descer, vai te esperar, porém, o documento de registro de saída e de entrada dele tem que acontecer de uma forma mais significativa do que uma ligação telefônica. Então, esse telefone é para alguma situação, algum embate rápido, é para ser solucionado um problema, porém, depois ele vem aí com as documentações necessárias para que a gente esteja aí respaldado em todos os âmbitos, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês esse vídeo. Esse não é o meu forte, mas espero que seja, porque assim fica mais fácil. Os pais ficam aí o tempo todo antenados no que está acontecendo na escola do filho, não precisa se deslocar do trabalho, embora seja importante esse nosso tete a tete, esse nosso olho no olho. É importante que eu conheça quem é o pai, quem é a mãe do aluno número tal, porque aqui a gente entende o aluno pelo nome, a gente entende o aluno pela família. E durante as tutorias, durante as conversas, vocês vão perceber que colocaram os seus filhos numa escola que se preocupa com o humano e que faz com que todos sejam olhados no mesmo patamar. Todos somos iguais e agora fazemos parte de uma mesma família, a família Rebois. Seja bem-vindo!